Está começando mais um Porquê Valdemar, o seu podcast 2 vezes a semana sobre futebol em geral, né? E hoje a gente vai começar a falar de futebol europeu. Tem muita parte do nosso público que gosta disso. E essa semana a gente teve o sorteio da fase de grupos da Champions. Não tinha como a gente não falar disso, que é o grande evento do futebol europeu, a Champions League. E a gente vai analisar aqui um pouquinho de cada grupo, na verdade. A gente vai passando grupo a grupo e comentando quem tá com aquela situação complicada, quem se deu bem. Em Madrid teve gente rindo e teve gente chorando. A gente vai dando esse apanhado geral, depois pula pra Copa do Brasil, finaliza com a próxima rodada do Brasileirão. E aqueles cortes polêmicos do Robertinho vai ter daqui a pouco também, com certeza. Provavelmente. E vamos começar na ordem, né? O grupo A, que a gente tem Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. Olha, é um grupo muito fácil pro Liverpool. Ele tá muito acima dos outros. O Ajax, que foi uma equipe que já surpreendeu em edições anteriores, só vem enfraquecendo desde então. O Napoli também não é uma equipe que você vai esperar muito dela. Pode ser aquela equipe chatinha que arranca um ponto que você não esperava, mas eu vejo ela como uma equipe de Europa League desse grupo. E o Rangers, que tá a passeio, né? Tá a passeio. Fez uma boa Conference League, não. Foi Conference League, não? Foi aquela terceira divisão? Não, foi a outra, sem ser a Conference League. A Europa League. A Europa fez uma boa Europa League, chegou na final contra o Frankfurt. Né? Chegaram na final contra o Frankfurt, perdeu um dos seus principais atacantes, que era o Aribo, que estava jogando demais e foi pro time da Inglaterra. Não tô recordando agora qual time. Mas assim, eu acho que o Napoli que vai passar em segundo e o Ajax em terceiro, porque o Ajax perdeu muita gente, né? Perdeu o Gravenberch pro Bayern de Munique, que era um volante ali que era a ascensão do campeonato inglês. Antony tá pra sair, né? Esperança de futuro pra seleção holandesa. Inclusive ele vai estar na Copa. Vai perder, talvez perca agora o Antony. Então, tipo assim, vai tentar trazer o Ziyech de volta. Mas eu acho que o Ajax não tem mais aquele poder que tinha há 2 temporadas atrás. Começou a perder muita gente depois do sucesso que veio fazendo. Perdeu o seu principal, que foi o treinador, que tá no Manchester United. E o Liverpool também enfraqueceu, porque a saída do Mané deu uma enfraquecida ali no Liverpool. Eu acho que ele não fez uma janela boa, ele sofre de jogadores de meio campo com mais criatividade quando o Thiago não tá. É um jogador que se machuca demais a temporada inteira, não tem mais aquele rendimento físico assim de época de Barcelona, de Bayern de Munique, que jogava 70% de uma temporada. Então ele tá com um problema físico muito grande. Liverpool ainda é o franco favorito desse grupo e eu tenho certeza que é Liverpool, e ali quem vai brigar, Ajax e Napoli. Rangers vai ser o bônus do grupo. Passando para o grupo B, esse grupo em específico, vamos falar aqui, que é Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Bruges. Eu acho que foi o pesadelo do Atlético de Madrid, porque ele é um grupo muito equilibrado, no sentido de que, se ele caísse num grupo que tivesse um outro time mais forte. O time mais forte geralmente é o bicho papão do grupo. Ele vai tirar os pontos e tal, e você tem que se consolidar como segundo. Aqui, todo mundo vai brigar pela classificação. Não tem bicho papão nesse grupo. E pro Atlético de Madrid isso é muito ruim. É um clube que vai a muitas distâncias na Champions League. Os times espanhóis costumam ir longe, né, em competições europeias, mas aqui, nesse momento, mesmo tendo o Clube Bruges, que é um pouco abaixo, todo mundo tá vivo nesse grupo. E o Clube Bruges não é um Rangers da vida, não é um Vitória Pilsen da vida, ele vai dar trabalho, assim, pro grupo. E ali vai ser uma briga muito grande, assim, Porto, Atlético de Madrid e Leverkusen. A Leverkusen tem um time muito leve, muito bom de ver jogar. Eu gosto de ver o Leverkusen jogar. E tem os alas do Leverkusen são muito bons, Diaby tem crescido. Eu achei que ele ia sair nessa janela, mas não saiu, né? Tem o Demir Bay no meio, então eu acho que é um time que vai dar trabalho ali pro Atlético, pro Porto. O Porto também tem, o PP tá bem, saiu do Grêmio, foi pro Porto, tá muito bem, inclusive no Porto, começou a temporada de uma forma muito boa, e eu acho que vai ser de fato o grupo mais equilibrado assim do sorteio que saiu. Passando pro grupo C, o famoso grupo da morte, né, que a gente sempre tem em Copa do Mundo e Champions League, Bayern, Barcelona, Inter de Milão e Vitória Pilsen. Esse grupo, cada time dos 3 já tem 6 pontos. E aí eu queria já prestar minhas solidariedades ao Vitória Pilsen, porque vai ser amassado nesse grupo tranquilamente. E o fiel da balança, quem diria, vai ser o Barcelona. O Barcelona vem de temporadas ruins por conta de má administração, mau uso do dinheiro, investimentos em jogadores que não deram certo. Agora parece estar tentando se reerguer, só que pega o Bayern, que já amassou ele em edições anteriores, inclusive quando ainda estava com o Messi. Uma Inter que vem se reforçando
E hoje eu acho que a Inter tá um pouco mais forte do que na temporada passada, porque ela joga melhor como equipe, já tá um pouco mais entrosada. E o Barcelona não. Ele tá nesse processo de se reerguer, que ainda a gente tem que ver como vai ser esse time jogando como equipe. E para piorar, a gente tem uma Copa do Mundo que vai afunilar essa fase de grupos, vai deixar tudo mais corrido, então existe pouco tempo para você ajeitar qualquer erro de peça que tenha. Eu acho que assim, eu acho que nesse grupo a camisa do Barcelona vai pesar, ele dificilmente vai fazer 2 temporadas horrorosas como foi a passada. Ele foi para Europa League, né? Eu acho que vai ser muito difícil ele fazer essa temporada de novo ruim. Fez ótimas contratações, o pessoal fala que é um time artificial, porque é igual quando tu pega a Master League ali, que é da época do Play 1, né? A Master League tu tem dinheiro e sai contratando, mas eu acho que ele fez ótimas contratações, eu acho que ele vai equilibrar a zaga com o Koundé, que esse vai dar um poder ali no meio campo, e o Lewandowski e o Rafinha no ataque eu acho que vai ter a química, eu acho que eles vão jogar bem juntos, fazer uma boa dupla ali, por mais que eu já vi o começo, esses primeiros jogos assim, o técnico jogando o Rafinha pra ponta esquerda e tirando o que ele tem de melhor, que é cortar pra dentro e a finalização, né? Então, tipo assim, se tudo acontecer normalmente, eu acho que o Barcelona vai encaixar. A Inter de Milão ainda é um time bem instável, fez um horrível campeonato passado na Série A Team, na Liga Italiana, mas trouxe de volta sua grande estrela, né, que é o Lukaku, que com o Lautaro faz uma dupla de ataque muito forte, e é uma dupla de ataque muito boa, assim, se tu colocar os maiores times da Europa, é uma excelente dupla de ataque. Passando para o grupo D, a gente tem Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha. Esse é um grupo também equilibrado. Eu poderia colocar junto com o grupo do Atlético de Madrid, só que aqui eu não acho que seja ruim pro Tottenham. Eu acho o Tottenham um pouco acima, e o Frankfurt, pelo título que vem da temporada passada, tem um peso nesse grupo. O Sporting e o Olympique, não sei, eu acho que o Olympique pode até dar mais trabalho, né? Uma equipe que sonha, né, com coisas maiores na Europa. O Sporting eu não sei como ele vem para essa temporada, mas o Tottenham para mim é o favorito do grupo, seguido pelo Frankfurt. E o Olympique e o Sporting vão depender de um deslize desses dois para ter uma sobrevida. Mas eu acho que é um grupo que pode acontecer qualquer coisa. Na verdade, esse grupo, para mim, é mais equilibrado que o outro grupo. Que a gente tava falando, que tem o Clube Bruges lá, que o Clube Bruges, por mais que seja um time que tenha um poder, que possa querer fazer... Não, era o Rangers, né? Rangers. É o Rangers. Que o Rangers tenha tipo assim, seja muito forte na Escócia, que ele tenha chegado na final da Europa League, mas eu ainda acho que esse grupo tá muito mais equilibrado, porque todos têm jogadores com níveis muito bons, né? O Eintracht Frankfurt, ele foi campeão, inclusive, né? Da Europa League, que o centroavante é o Borré, tem o Kostic na esquerda, que é um excelente jogador, joga com 3 zagueiros, e o Borré lá enfiado, né? Então, e o Sporting é também um time dos 3 maiores de Portugal. Eu acho que esse grupo é o mais equilibrado. O Tottenham, se derrapar para algum, é totalmente aceitável, mas eu acho que Tottenham, e a outra vaga ela fica muito em aberta ali entre a Eintracht Frankfurt, Sport e Olympique. De verdade, eu acho que fica muito aberto. Eu acho que não tem assim um favorito junto com o Tottenham para passar. Esse daí é o que ponto a ponto. Eu lembro quando eu tava no colégio, que eu assistia muito Champions, era o famoso grupo interessante de ver, porque todo jogo vai valer alguma coisa. Eu acho que todo jogo nesse grupo vai ser jogo bom. Passando para o grupo E, a gente tem Milan, Chelsea, Red Bull Salzburg e Dinamo Zagreb. O Dinamo Zagreb, de vez em quando ele fazia uma ferida, mas ele é claramente o mais fraco desse grupo, seguido pelo Red Bull Salzburg, que não é que ele seja fraco, porque ele joga muito bem como uma equipe, é bem organizado, mas a gente tem Milan e Chelsea, que são 2 gigantes europeus, 2 times bem reforçados, e que vão brigar pelo primeiro e segundo lugar desse grupo. Claramente não vejo nem o Salzburg, nem o Dinamo Zagreb dando trabalho para essas 2 equipes. Ele tá meio que endereçado já esse grupo. Só a minha questão com o Milan é porque o Milan, ele foi campeão italiano jogando no seu limite. Ele fez assim uma temporada espetacular. É mais ou menos aquele Flamengo de 2009, que não tinha um time muito bom, tinha um centroavante sensacional. Dependeu de tropeço dos outros também. Dependeu de tropeço dos outros. Então o Milan foi mais campeão italiano temporada passada, mais ou menos assim, né? Ele não foi que ele fez um futebol esplendoroso, ele jogou no seu limite. Alguns jogadores jogaram assim nível
de estar em seleções de melhores do mundo. Theo Hernandes, o Rafael Leão, principalmente esses dois jogaram muito. Kessié também, que fez uma função diferente nesse Milan do que foi campeão ano passado. Ele jogou meio que na frente dos dois volantes ali para tentar armar jogo. Então ele encontrou um esquema de jogo ali que encaixou no final do ano passado. Não fez muitas contratações, né? O time permaneceu. E para você fazer 2 temporadas no limite do ápice do que o time pode ser entregar, eu acho muito difícil ela se continuar. Mas o Chelsea também perdeu jogadores muito importantes também, né? Perdeu principalmente a zaga, perdeu o Rudiger, que era a peça-chave da zaga ali do Chelsea, né? E aí também contratou muita gente, perdeu o Lukaku, né? Trouxe Sterling, trouxe um excelente lateral esquerdo, que é o Cucurella, que estava no Brighton, que o City queria, mas ele acabou vencendo a briga do City, o Chelsea acabou levando ele, né? Então ainda tá atrás de mais jogadores, né? Ainda tá no mercado, tá tentando aí reforçar o seu ataque, porque perdeu o Timo Werner e o Lukaku. Sim. Então hoje o Chelsea não tem um centroavante. Ele trouxe, na verdade, aquele centroavante mais paradão, mais força física do Southampton do ano passado, não tô me recordando o nome agora. Então ele meio que tá ainda no mercado atrás desse atacante, desse centroavante. Parece que vai fechar com o Aubameyang do Barcelona, né? Que seria esse cara para complementar, e é um jeito que o Tuchel gosta, do atacante que o Tuchel gosta, que é o atacante mais veloz, né? Aquele atacante mais paradão, né? Então o Chelsea tem, acho que o Chelsea e Milan passam nesse grupo, mas o Salzburg vai dar mais trabalho que o Zagreb nesse grupo. Passando pro grupo F, um grupo que já não tem tanto equilíbrio assim. Esse é o lado de Madrid que comemora. Na verdade, o grupo F e o grupo G estão meio que definidos, né? Nesse sentido que a gente começa o grupo F com Real Madrid, Red Bull Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic. É Real Madrid em primeiro e briga de faca do segundo ao quarto, embora o Celtic pra mim ainda esteja abaixo, né? O futebol escocês não é muito parâmetro. O Shakhtar, eu até colocaria ele como mais forte, mas o Shakhtar também não é um time que brilha os olhos, mesmo quando ele tinha times melhores do que ele tem agora. E o Red Bull Leipzig, assim como o Red Bull Salzburg, pra mim, funciona melhor como equipe. Então, se eu tivesse que colocar quem você acha favorito para o segundo lugar, eu diria que é o Red Bull, por conta da organização como equipe. Porque o Shakhtar já teve jogadores que no individual faziam diferença, e a gente sabe que competição de tiro curto, isso pesa muito. Hoje eu não vejo o Shakhtar Donetsk com esse poder. Então eu colocaria o Leipzig como o segundo colocado, candidato segundo colocado desse grupo. Olha, nesse grupo é Real primeiro e Leipzig segundo, com os pés nas costas. Pés nas costas? O futebol pode acontecer tudo, sim, né? A gente já viu acontecer tudo no futebol. Mas o Leipzig tem um time 10 vezes melhor que Shakhtar Donetsk e Celtic. Pode fazer uma seleção ali de Shakhtar e Celtic que não vai ganhar. Combinado, né? Pode fazer o combinado dos dois ali que não vai passar do Leipzig. O Leipzig tem jogadores assim que são níveis de... que podem estar futuramente em Real Madrid, em Barcelona, em Bayern de Munique. Ou então o próprio time pode explodir e ser uma potência mundial. Ele tem, por exemplo, o Nkunku, que é um jogador assim que eu acho que se encaixaria em qualquer outra equipe no planeta, tranquilamente. Ah, mas o Paris Saint-Germain vendeu o Nkunku, mas vendeu cedo, né? Ele não vendeu assim, ele vendeu porque não ia ter espaço e ele explodiu lá no Leipzig. Sim. Então ele tem 2 atacantes bons também que brigam ali por titularidade, que é o André Silva, que já rodou o Milan, né? O Poulsen também, que é o sueco. Não, é sueco. E que então briga muito ali. Eu acho que é um time que ainda tem Forsberg, né? Que toda a Copa do Mundo ele aparece pra jogar e joga muito, né? Então, na verdade, eu acho que o Poulsen é dinamarquês. Enfim, aí então eu acho que o Leipzig passa com os pés nas costas e não vai ter pra Celtic e não vai ter pra Shakhtar. Passando pro grupo G, Manchester City tá rindo também, porque é City, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhagen. Aí entra outro fator que é, o City vai ser o primeiro, é o melhor time desse grupo tranquilamente. Acho que o Borussia vai ser o segundo, porque a função do Sevilha é ir pra Europa League e tentar ganhar a Europa League, que é a competição que ele gosta de ganhar. Então tá tudo encaminhado pro Sevilha ficar ali em terceiro e disputar a competição que ele sabe. Brincadeiras à parte, eu realmente acho que o City tá muito lá em cima. Sabe, o Borussia também já não é o mesmo de muitas temporadas atrás, mas ele sempre arranca uma casquinha. E acho que o Sevilha vai deixar pra Europa League e o Copenhagen vai fazer uma boa viagem. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o enredo do grupo também, mas eu acho que ainda vai ter essa briga ali entre Sevilha e Borussia, porque são 2 times que eu acho que se equivalem ali, por mais que o Sevilha tenha esse histórico da Europa League muito grande, mas o Sevilha, tipo assim, quando o time joga muito Europa League, ganha muito Europa League e sempre tá lá disputando a Europa League, ele quer a Champions. Sim. Né? Então, tipo assim, eu acho que ele vai lutar
muito. Eu ainda votaria no Borussia para passar nesse grupo. E o do Copenhague, a única coisa que presta é champanhe e chocolate. Faz sentido. Passando para o último grupo, grupo H da Champions League, temos PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa, que todo programa esportivo que eu vejo pronuncia de uma maneira diferente, não vou ser eu que vou acertar. É Maccabi. Maccabi, Haifa, né? Tem essas variações, mas o que importa aqui é PSG e Juventus devem passar, mas eu aposto que vai ter um joguinho do Benfica que ele vai assustar alguém. E vai ser a Juventus. Vai tirar um ponto da Juventus ou do PSG, vai ver, o PSG realmente treme em competição europeia, né? Que sempre vem, e é verdade. Mas, tipo, sempre vem essa. Mas o Benfica, pra mim, tá com carinha de Europa League e o PSG e o Juventus passando aí pras oitavas. Sem dificuldade nenhuma, mas se bem que o Benfica começou as qualificações da Champions voando, passando por cima de todo mundo, David Neres jogando muita bola, sendo lembrado por Tite de volta. Só que não dá pro David Neres, que já tem Rafinha e Antony, e aí aquela vaga ele não consegue buscar. Mas aí eu acho que é isso mesmo, o Juventus é o único que pode começar a dar algum trabalho para Juventus e Paris Saint-Germain. Juventus que se reforçou muito, mas ainda tá muito desfalcada, tem muita lesão, não tem Pogba, não tem Di Maria ainda, estão todo mundo lesionado. E cada time aí, dos 3, já começa com 6 pontos, né? Porque o Maccabi ele vai vender ingresso para teatro para receber Di Maria, da Juventus, para receber Pogba, se eles estiverem bem, para receber Messi, Neymar e Mbappé. Então ele vai vender como se fosse o ingresso do estádio, como se fosse um teatro para ver jogadores desse nível mundial jogar, porque é um time que é a primeira vez na Champions, se eu não me engano. Acho que é. Então é basicamente isso. Agora é o seguinte, a gente vai dar um palpitômetro. Eu quero 3 possíveis campeões da Champions. 3 possíveis campeões? Tá, vamos lá. Real Madrid. Eu fui muito fácil logo de cara e eu me arrebentei depois, né? Vamos lá. Real Madrid, Chelsea. O Chelsea tá nesse ímpeto já faz uns anos de conquistar uma segunda Champions League. E vou colocar aqui, contra todos os meus instintos clubistas, o City. Não, o Chelsea ganhou recente a segunda, em cima do City. Mas ele quer mais uma. Tá, a terceira, porque ele jogou ali. Eu falei a segunda, mas é a terceira. No caso, né? Mas eu acho que o City, porque o Guardiola ainda tá, e a gente sabe que a imprensa inglesa é chata pra cacete, o fato dele não ter ganhado uma Champions, e a gente sabe que ele chegou no City pra ganhar uma Champions. Essa é a função, ele já consolidou o City como um dos grandes da Inglaterra, mas essa falta de um título europeu pesa muito, e ao contrário do PSG, que é um time comandado pelo elenco e que isso vive causando racha, o City é um time que respeita muito o Guardiola, que é o melhor técnico do mundo, e que vai brigar por isso. Eu digo brigar e ser favorito, mas é muito diferente a realidade, porque eu sou uma pessoa que defende que a Champions tem peso de camisa muito forte, e o City ainda não tem esse peso de camisa europeu. Uma hora vai ter que furar essa barreira. Não sei se vai ser esse ano, e já passa a bola pra ti, pros teus 3 favoritos para essa Champions League. Seguinte, esse ano a Champions League tem campeão inédito. Com certeza campeão inédito. Eu acho que quem leva a Champions desse ano é City ou Paris Saint-Germain. Me cobrem no final. E o terceiro eu vou colocar como o único que não tem como descartar, passa os anos que for, ele é sempre um possível campeão da Champions League, estando com o time que está, que é o Real Madrid. O Real Madrid é o dono da Champions. Então... Mas esse ano é campeão inédito na Champions League. Você, em maio, vem cobrar a gente. Porque assim, o Guardiola, na temporada passada, ele sentiu falta muito de um jogador que poderia ter resolvido os problemas deles, que sempre foi o centroavante. É um time que o Guardiola nunca gostou de jogar, foi com centroavante fixo. Só que ele contrata um agora que ele vai resolver 2 problemas dele. Ele é centroavante fixo, mas é muito veloz também. Teve um lance agora recente que o De Bruyne dá um passe quase do meio campo pro Haaland, e o Haaland sai atrás do zagueiro e chega na frente. E finaliza, mas perdeu o gol. Então ele acaba encaixando pro Guardiola de um jeito que outros centroavantes que eles fossem procurar talvez não conseguissem encaixar. Digamos, chega um Lewandowski lá, o Lewandowski não vai ter essa potência. Claro que finalizando o Lewandowski, que pra mim é 2 vezes melhor que o Haaland, né? Mas ele não vai ter essa velocidade. Digamos, se chega um Lukaku, não vai ter essa velocidade. Se chega um Benzema, não vai ter essa velocidade. Eu acho que o Haaland entrega isso pra ele. Eu acho que o Paris Saint-Germain, o Neymar, vai fazer a melhor temporada dele dos últimos anos. Eu acho que ele tá pra entregar. Esse ano ele tá pra entregar. Ele tem eu acho que ele vai fazer uma das melhores temporadas dele dos últimos anos.
Eu acho que ele vai tentar dar aquele tiro dele para tentar ser o melhor do mundo pela primeira vez também. Então eu acho que o Paris Saint-Germain, ele vem, por mais que já esteja com uma crise de elenco muito grande, técnico novo dizendo que quem vai ser o cobrador oficial de pênalti é Mbappé, mas a gente sabe que o Neymar ainda tem muita força no Paris Saint-Germain, até porque ele está entregando muito mais do que Mbappé no momento. Então eu acho que esse ano a Champions tem um campeão inédito. E saindo da Champions para outra Copa muito importante, a gente tem a Copa do Brasil, que teve 2 confrontos muito bons aí no meio de semana. Vamos começar na ordem dos jogos. Fluminense 2, Corinthians 2, no Maracanã lotado, uma festa muito bonita. O Fluminense abre o placar com um golaço. Não, o primeiro gol é de pênalti, na verdade, eu tô pensando no segundo. Tu pensou no golaço do Fagner, né? Golaço do Fagner, um baita do golaço. Ele deu o gol pro Fluminense porque é incrível que 25 segundos de jogo, cara. Passa ano e anos e mais de quase 60 jogos por ano e o Fagner continua entregando. Ele é muito irresponsável, cara. Ele é muito irresponsável. Mas aí o Fluminense sai na frente e o que a gente vê ali durante os 30 minutos é um domínio total do Fluminense em cima do Corinthians. A gente vem falando como o Diniz, ele joga pra cima, ele não é aquele cara que vai fazer 1-0 e esperar, só que faltou essa efetividade. Eu acho que os elencos do Diniz geralmente pecam porque ele joga bonito com um elenco que nem sempre entrega. Mas o Fluminense tem entregado. A gente já apontou em outros programas que o problema do Fluminense é que não tem um elenco. O próprio time titular tem muitos jogadores um pouco mais velhos e que sentem essa carga física. E uma hora ou outra você vai entregar. O Corinthians, que com o Vitor Pereira é um time que tem jogadas rápidas no ataque e consegue correr atrás do placar, já vimos isso em outros jogos, ele empata o jogo, e quando ele empata o jogo, vira um jogo aberto, que não deveria virar porque o Fluminense domina os 30 primeiros minutos e não aproveita isso. O segundo tempo já é outro jogo, completamente diferente. O Fluminense consegue achar no comecinho também um gol de novo, mas ele não tem o mesmo domínio, e acho que até porque o Corinthians conseguiu buscar ainda no primeiro tempo o empate, que o Corinthians continua jogando pra cima, acho que dá esperança até de virar o jogo. Mas quem teve nesse intervalo 2 chances ainda foi o Fluminense, o Cássio salvou. Sim, o Cássio jogando muito, inclusive vive grande fase o Cássio, mas eu acho que mesmo sendo um empate, esse jogo foi uma vitória pro Corinthians, que consegue evitar ter que compensar o placar, já que não tem mais gol qualificado na Copa do Brasil. Volta pra casa, a gente sabe que Itaquera é um caldeirão, né? A torcida não para de incentivar o time. O time fica confiante. Eu sempre digo que o problema do Corinthians é deixar ele chegar, porque a torcida faz a diferença, o time compra essa ideia, ainda mais quando eles estão do lado técnico, e a gente vê que esse time gosta do Vitor Pereira, jogam pelo técnico. Então, o Fluminense do Diniz vai jogar pra cima, só que em Itaquera, esse tipo de jogo do Diniz é muito mais perigoso do que foi no Maracanã. E eu acho o seguinte, diferente da outra semifinal, que é Flamengo e São Paulo, esses dois times não têm compromisso no meio de semana até a Copa do Brasil. Então, eles vão jogar Brasileirão, descansar, treinar, até a volta da Copa do Brasil. Porque essas próximas 2 semanas é de Libertadores e Sul-Americana, e os dois já foram eliminados de ambas edições, de ambas competições. O Fluminense das duas, inclusive. E aí, eu acho que vai ser um jogo no Itaquera muito mais intenso do que foi no Maracanã. O Fluminense foi muito intenso no Maracanã. Só que ele não conseguia finalizar com chance clara de gol, né? Mas eu acredito que vai ser um jogo muito mais intenso quando na volta em Itaquera. Corinthians, o confronto tá abertíssimo. Mesmo que o Corinthians tivesse perdido o jogo, eu acho que o confronto ainda estaria aberto. Mas eu acho que o Fluminense jogou muito bem. O Corinthians, ele jogou, tentou segurar, mas não foi aquele negócio de retranca, não foi um time que absteve da bola. O primeiro gol do Corinthians foi uma falha se não me engano foi o André ou o Nonato, que não alcança, foi um passo pra trás. Acho que foi o André. Aquele que passa na diagonal pra trás, né? E aí não alcança a bola sobe pro Yuri Alberto, ele carrega contra 3 zagueiros do Fluminense. Puxa pro lado direito, vê o Renato Augusto passando, dá o passe perfeito e uma finalização. Aquela bola, caraca, cara. O Renato Augusto, ele como eu falei nos últimos vídeos atrás, ele é um jogador que quando tá no time do Corinthians, ele entrega que nenhum outro jogador do Corinthians entrega. E na verdade ele voltou e entregou muito mais do que o Willian estava entregando quando estava jogando. Então, pra mim, ele é o principal jogador do Corinthians. Então, nos últimos jogos ele fez 3 assistências e nesse fez gol. Então é um cara que participou de 4 gols do Corinthians em 6 gols que o Corinthians fez nos últimos 2 jogos.
de Copa do Brasil, que foi contra o Atlético Goianiense 4x1 em casa e 2x2 contra o Fluminense, 4 participações dele. Então ele é um jogador fundamental para esse elenco do Corinthians. Então eu acho que em Itaquera o jogo vai ser muito intenso, muito bom. Também acho. E eu ainda acredito que o Corinthians vai acabar tirando o Fluminense. Mas o Fluminense ele é um time bem aguerrido e vai jogar pra cima, e vai pressionar, e vai lutar. É um time que gosta de jogar com a bola. Esse aqui é o maior defensor do Fernando Diniz na seleção brasileira, então... O pessoal fica bravo. Então eu acho que ele não tem assim um elenco muito bom, mas o Fernando Diniz, quando ele pega os times que entendem a ideia dele, que aceitam, que os jogadores aceitam ele e aceitam a ideia dele. Que parece ser o caso do Fluminense. Então ele meio que consegue fazer o time jogar bem, e eu acho que vai ser um excelente jogo de volta lá no Itaquera. Sim, eu também acho. O Corinthians é favorito pra esse jogo. Lembrem que favorito não quer dizer que ele vai ganhar, quer dizer que ele tem mais possibilidade, mas futebol é uma caixinha de surpresa, e eu concordo contigo que vai ser um jogo muito interessante justamente por esse descanso que as equipes vão ter, até um jogo mais fisicamente vistoso, né? Para os times não cansando rápido, a gente não tendo aquelas lesões, né? Do cara sentir a coisa e sair porque sabe que tem outra competição. Que provavelmente só o Fluminense talvez não poupe nessa rodada, porque pega o Palmeiras. Sim, mas aí tem uma semana para descansar. Mas tem uma semana para descansar, para pegar depois o Brasileirão de novo, e depois, só no outro meio da semana, vai pegar a volta da Copa do Brasil. E já continuando para esse segundo, eu vou começar essa análise desse segundo jogo da Copa do Brasil, essa segunda semifinal. O Flamengo jogou uma das piores partidas com o Dorival. Sim. Tirando aquele início ali das derrotas e tal, o Dorival não fez um bom trabalho, não fez um serviço muito bom, inclusive. Acho que ele demorou a tentar mudar o jeito de time de jogar. Ele percebeu que nas laterais, é o time que o Flamengo, quando começa com o quarteto ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, é um time que centraliza muita jogada. Sim. Né? Então o São Paulo jogando com 3-5-2, abrindo 2 laterais, teve muita dificuldade o Flamengo na marcação, né? Porque ele tinha que abrir Arrascaeta e Everton Ribeiro para marcar, sendo que ele não joga marcando assim. O Flamengo joga marcando com Pedro na esquerda, o Gabigol na direita e o Arrascaeta no meio, essa marcação. E na trinca de meio joga Thiago Maia, João Gomes, e na direita Everton Ribeiro. Então ele não joga no 4-4-2 para marcar os laterais. Então acho que a grande dificuldade do Flamengo assim nesse jogo foi essa. E aí ele faz um gol logo no começo do jogo com uma jogada de contra-ataque, que o Everton Ribeiro carrega, que o Felipe Luiz rouba a bola, entrega pro Everton Ribeiro, que ele carrega e cruza pro João Gomes. E a baita cabeçada do João Gomes. E um passe também, um passe sensacional do Everton Ribeiro. O que o cabelo faz na vida de um homem, né? O cara, verdade, depois do segundo implante, tá jogando bola de novo. E não faz mais parte da tropa do cal. Não. O Roger Guedes também tá melhorando, viu? Postou. Minoxidil tá em dia ali no rapaz. E aí o segundo gol do Flamengo vem no segundo tempo. No segundo tempo do Gabigol, né? Aquela sobra de bola. O São Paulo volta do intervalo pressionando o Flamengo. Ele incomoda. Incomodou muito, inclusive, né? O São Paulo fez uma excelente partida. O Rogério Ceni não tem muitas peças assim tecnicamente que possam entregar muito a ele. Que é algo que a gente também vem falando nos vídeos, que é o time do São Paulo joga melhor do que o time que ele realmente é, porque o Rogério, taticamente, é muito inteligente. Sim. Mas o time do São Paulo é muito abaixo. Muito abaixo do que ele entrega. Tanto que ele pressionou e bola passava na área, cruzamento parava em zagueiro, não acertava um cruzamento. Enfim, o São Paulo pressionou como pôde. Ele estava mais perto do 1-1 quando o Flamengo vai lá e num outro contra-ataque. Primeiro, antes desse contra-ataque do segundo gol do Flamengo, o Gabigol perde o gol incrível, né? Normal. Não, mas aí é uma frase que a gente pode falar 3 vezes num jogo, né? Aí eu vi depois que terminou o jogo, que ele reclamou, que ele fez um sinal para algum jogador que tava conversando, que a tela pegou, que ele tava esperando a bola subiu um pouquinho. Ele fez um vídeo tipo assim, a bola subiu um pouquinho, e não deixou chutar, subiu. Mas todo jogo ele perde, não tem como. Enfim. E aí, quando faz o segundo gol, dá um gelo no São Paulo muito grande, né? E o São Paulo eu achei que o jogo tinha acabado ali, quando faz o segundo gol. Ele fez ali por volta dos 25 minutos do segundo gol. E aí o São Paulo, em vez de ele não sentiu o gol e foi pra cima do Flamengo. Ele não fez controle de dano. Ele percebeu que 2-0, e aí eu entendo também que às vezes a soberba, ou soberba não, vou escolher melhor minhas palavras, às vezes o orgulho, ele deixa nublado o julgamento. São Paulo entendeu que você não vai pro Maracanã tendo que reverter 2-0 contra o Flamengo, a não ser que você seja o Palmeiras, no Brasil hoje só. Então ele vai pra cima, porque se ele perder de 2-0 é o mesmo que ele perder de 3, é o mesmo que ele perder de 4. Ele vai
sair derrotado do Maracanã. E o São Paulo foi muito corajoso e o Rogério soube incomodar o Flamengo, mais até do que teve galera que reclamou com a gente, do que o Palmeiras A contra o Flamengo B. O time do São Paulo, que o titular, que é muito pior que o time do Palmeiras titular, conseguiu incomodar mais o Flamengo titular, sabe? Então é esse tipo de jogo que eu falo, um tipo de jogo que o Rogério Ceni fez e que pode sim incomodar os adversários, e jogando desse jeito, acho que ele pode ser campeão da Sul-Americana, mas na Copa do Brasil não tem. Foi o pior sorteio possível pro São Paulo. E pegou aí, o time mais forte. Após o segundo gol, ele vai, pressiona, faz o gol com o Rodrigo Nestor, né, de fora da área, e depois a pressão, ela continua, inclusive. Foi quando justamente a pressão continuou que o Dorival se levantou pra fazer alguma coisa. Ele tem um plano. Mexeu no time, botou o Cebolinha justamente pra abrir mais e pra tentar marcar os laterais do São Paulo pra ver se travava e ter a válvula de escape pro contra-ataque. E foi justamente num desses contra-ataques que o Everton e o Cebolinha acertam um belíssimo chute fora da área no contrapé do goleiro, que não tem como o Jandrei voltar naquela bola. Desencantou. Desencantou. E aí fez 3-1 e acabou com o confronto. Não tem jogo de volta. Queria destacar aqui também que draga esse goleiro no São Paulo, né? Jandrei fez uma partida horrível. Não que tenham sido falhas dele necessariamente os gols, mas tem vários lances em que ele quase entrega uma paçoca ali no meio. E, cara, um time que já joga no limite, que nem o São Paulo, não tem essa confiança no gol, é horrível. A gente fala muito do Flamengo, que o Santos foi a melhor contratação do ano, porque você vê que ele pega a bola. Mano, parece que tem velcro na luva do Inclusive, ele Santos, faz assim. duas defesas sensacionais no primeiro tempo. A primeira é uma cabeçada do Patrick, que ele não faz. Ele não é um jogador goleiro plástico, né? Ele não é aquele goleiro que vai pular, vai fazer o dois mortal carpado pra trás e fazer a defesa, igual como era o Felipe. Sim. Né? E ele só coloca a mão, joga a bola pra escanteio. E o segundo, muita gente, aquela bola na trave do Patrick só não entrou porque o Santos pegou. A bola não foi direto na trave. Ele pegou aquela bola. Se você ver o replay do lance, ele faz a defesa, né? Então, tipo, não tem. O Flamengo resolveu o problema dele e que é o problema que o São Paulo tem desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Posição ali não dá certo, cara. Inevitavelmente pode trazer um risco pro São Paulo. Não foi o caso desse jogo, mas você ter um goleiro bom, você deixa a sua zaga mais aliviada, né? Então, por exemplo, o Palmeiras tem o melhor goleiro do Brasil, que é o Everton. Ele é muito seguro na zaga, além de ter uma zaga muito boa. É algo que o São Paulo tem que investir, sim, né, além das outras peças que faltam por ser um time limitado, mas ao contrário de Fluminense e Corinthians, eu acho que a gente não vai ter um jogo muito disputado na volta do Maracanã. Eu acho que o Flamengo vai fazer mais ou menos o que ele fez com o Corinthians ali na Libertadores. Ele vai jogar com a bola no pé, sem dar muito risco, né, sem dar muita oportunidade pro São Paulo, por mais que o São Paulo vai querer vir pra cima, vai querer vir fazer diferente do que o Corinthians fez. Vai jogar como ele fez o segudo tempo nesse jogo de ida. Eu acho que ele vai querer fazer isso, mas só que o Flamengo no Maracanã ele vai querer dominar as ações do jogo e não vai ser mais passivo como ele foi nesse jogo. Inclusive é uma crítica muito grande pro Dorival, porque deixou o time passivo, inclusive, e o que gerou toda essa dor de cabeça. Sim, sem dúvida. Porque no final do primeiro tempo, quando o Flamengo tava ganhando de 1-0, ele ficou com a bola. Terminou o primeiro tempo com a bola. Pra justamente não dar, porque assim, o meu pensamento em futebol é assim: se você tá com a bola, você não tem risco de sofrer gol. Sim. Então, é por isso que aquele Barcelona do Pep Guardiola ficava com 70%, 80% da posse da bola. É porque se tu tá com a bola, tu não tem risco de sofrer gol. Você dita o ritmo do jogo quando você tá com a bola. Então, tipo assim, quando o Flamengo finalizou o primeiro tempo daquela forma, eu imaginei que começaria o segundo tempo também daquela forma. Mas o São Paulo literalmente se impôs e fez um excelente jogo. Mas tem aquela frase ótima que o Gabigol falou, né, contra o Fluminense: jogou como nunca e perdeu como sempre. Tem isso também. Agora, encerramos os jogos que já aconteceram, sorteio. Vamos falar da rodada que vem agora no final de semana pro Brasileirão. O destaque, obviamente, não tem como ser outro, é Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras é quem dita esse campeonato, porque o Palmeiras é o favorito para ser campeão pelo futebol que vem jogando e pela distância que ele tem hoje, que são de 8 pontos pro Fluminense. Em caso de vitória do Fluminense, essa diferença diminui para 5 pontos para o Fluminense, e caso o Flamengo ganhe do Botafogo, que é um cenário possível, diminui para 6 para o Flamengo. Então você permite que esses times tenham uma sobrevida, mas o Palmeiras ainda depende só de si. Eu não sei como está o desgaste do Fluminense, né? A gente já comentou que é um elenco um pouco mais velho, um elenco que sofre de lesões, enquanto que o Palmeiras não jogou nesse meio de semana, vem descansado, e é um time muito melhor que o Fluminense também, mas esse jogo vai ser o fiel da balança. Aquele negócio: se o Palmeiras ganhar, acabou o campeonato, né? Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo, o Fluminense assim...
É o que eu acho. O Palmeiras vem jogando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, né? Do Brasileirão no ano. E aí o Fluminense vai vir com tudo pra cima, porque ele vai tentar tirar essa vantagem. Ficar vivo na competição. Eu acredito que o Diniz não vai poupar muita gente, vai poupar tipo, os principais, só quem não tiver condição de jogo. Eu acho que o Felipe Melo vai fazer o gol do Palmeiras. Será que vai ter lei do ex no Maracanã? Será? Sim, aí eu vou fazer um apanhado geral aqui. Tem clássico em Goiânia. Tem, Goiás e Atlético Goianiense. Goiás, Atlético Goianiense. Curitiba pega o Avaí dentro de Esse casa. pra mim ganha o nosso troféu, que é o jogo horrível da rodada. Eu acho que vai ser esse. Tu acha que vai ser esse? Eu acho que vai ser esse. Curitiba e Avaí, lá no Couto Pereira, minha Nossa Senhora. Se tem algo que você não Sábado deve... à tarde. Cara, 4h30 da tarde de um sábado, se você tá assistindo Curitiba e Avaí e você não torce pra nenhum desses dois, algo deu errado na sua vida. E aí vem Fluminense também no sábado contra o Palmeiras. Ceará desesperado contra o Atlético Paranaense no Castelão no sábado à noite. Ceará que riu tanto do Fortaleza e agora tá numa situação bem complicada, né? Que se o Avaí ganhar, empata em pontos. O Avaí que é o primeiro na zona de rebaixamento. O Ceará que agora tá em 15º, tá 2 posições abaixo do Fortaleza, que era lanterníssimo do campeonato. E aí tem Clássico Mineiro. América Mineiro. Não é Cruzeiro e Atlético Mineiro. América Mineiro e Atlético Mineiro. Eu vou te falar que eu acho que esse time do Atlético vai passar muita vergonha, porque o Cuca, naquela entrevista dele, meio que já jogou uma toalhinha ali. Não, veja bem, porque o time vai jogar, se tiver que treinar mais, a gente treina, ainda tem chance. Não vai, cara, não vai. O vai. Atlético não tem mais de nada pro Atlético esse ano. Eu acho que vai ser um jogo bom aí, São Paulo e Fortaleza. Também. O São Paulo, ele tá com uma pontuação ruim no Brasileirão, ele tá em 12º, ele tá a 6 pontos da zona, não tô dizendo que ele tá perigando mas tá desgastado pelo jogo do meio da semana. Exatamente, também. Ele Provavelmente não vai jogar com o time titular completinho contra o Fortaleza. Porque tem Sul-Americana na próxima. Sul-Americana na quarta-feira. E é mais uma chance do Fortaleza se desgarrar ali e até ultrapassar o São Paulo, porque é a diferença de 2 pontos entre eles. E o Botafogo e o Flamengo, eu queria destacar que talvez seja uma estreia de 2 jogadores que o Flamengo trouxe para ser titular. O Varela e o Eric Pulga. Eles vieram para ser titular do time. Sim. Claro que eles vão ter que brigar, até porque quem vai brigar ali com o Eric Pulga é o Thiago Maia, que tá numa fase muito boa, mas ele ainda erra algumas coisas de saída de bola. E o Eric Pulga é um excelente jogador da bola aérea, então ele vai brigar ali com o Thiago Maia bem. Eu tô doido pra ver essa estreia do Eric Pulga e do Varela. O Botafogo é meio difícil, mas Coggin tá muito grande. É um bairro muito bonito, o Botafogo. Ele contratou jogadores muito bons, né? Tipo, trouxe agora o Tiquinho Soares, Carlos Eduardo, que jogou contra o Flamengo naquele Mundial, né? Então acho que vai ser um excelente jogo. Acho que vai ser um jogão. Aí Botafogo mesmo contra o time B do Flamengo. É clássico, né, cara? O Botafogo sempre se empenha mais quando ganhou no primeiro turno com um excelente desempenho do Neneca. Sempre, né? E aí, Cuiabá e Santos. Cara, é aquele jogo. O Santos já tá. Ele tá na parte de cima da tabela, tá confortável. O Cuiabá tem que fugir do rebaixamento, ele é o primeiro fora da zona. Vai jogar em casa. Esse time do Santos do Lisca doido ainda é uma incógnita pra mim. Não é um time que você tem consolidado, que você sabe o que ele vai fazer. Pode ser um jogo interessante, mas eu tô achando que vai ser aquele jogo feio por falta de qualidade das duas equipes. E aí tem clássico no Rio Grande do Sul também. Internacional e Juventude. Esse também forte concorrente a jogo chato da rodada, porque o Internacional do Mano, meu Deus do céu. Da última vez eu falei que ia ter gol do Pita contra o Botafogo. Foi Juventude e Botafogo. Ele fez 2. E agora? Não vai ter gol do Pita. Não vai ter gol do Pita. Não. Internacional vai passar o trator. O Juventude é um time muito o lanterna, fraco, né? É o lanterna da competição. Praticamente não é virtual rebaixado, mas pra mim vai ser... 7 pontos pra sair da zona, né? Então, se ninguém mais ganhar, né? Então eu acredito que é o... Eu acho que vai ser o bônus do resto do campeonato. E aí... A gente finaliza na segunda-feira, né? Segunda-feira clássico. Corinthians e Bragantino. Eu acho que esse jogo vai depender do jogo do Palmeiras. Pro Corinthians fingir que se importa ainda com o campeonato. Se o Palmeiras ganhar, o Corinthians já vai... eu tenho que jogar com força total contra o Fluminense daqui a 2 semanas. Mas eu acho que ele vai meter time titular porque o Corinthians descansa no meio da semana. Então, mas eu acho que vai depender, porque se o Palmeiras tiver ganhado, ele vai querer dar uma descansada pros jogadores que jogaram contra o Fluminense, pra não desgastar ele, mesmo tendo uma semana de descanso aí pela frente. Então, se o Palmeiras perder pro Fluminense, aí eu vejo o Corinthians indo com o time titular, manter ali aquela briga no G4. Se o Palmeiras ganhar, vai time B tranquilamente contra o Bragantino. Eu acho que o Corinthians vai botar o time titular ali contra o Bragantino e vai ganhar esse jogo dentro de casa em Itaquera, na segunda-feira, o último jogo da rodada. E
eu acho que até é um bom teste pra ele cada vez entrosar mais esse elenco, que ele... Eu acho que é uma das primeiras vezes que ele consegue jogar com o Fausto Vera e o Duqueiroz de volante. Renato Augusto na frente deles, né? Ele abre o Adson na esquerda, abre o Roger Guedes... Não, abre o Adson na direita, abre o Roger Guedes na esquerda e centraliza o Yuri Alberto. Então, só que o Adson tá fazendo uma coisa muito parecida o que o Vitor Pereira tá fazendo com o Adson, muito parecida com o que o Dorival fez com o Everton Ribeiro. Ele volta para marcar por dentro também, para liberar mais da marcação ali o Renato Augusto, né? Porque o Renato Augusto não tem como fazer esse box to box todo o jogo inteiro. Ele volta para buscar jogo, para armar jogo, mas ele libera o Renato Augusto para jogar ali, para fazer a criação da jogada ofensiva. Mas eu acho que é isso. Acabou hoje? Tem mais alguma coisa? Você queria falar mais alguma coisa, Roberto? Por hoje eu acho que é só, porque você que acompanha a gente sabe que toda segunda e sexta a gente tá aqui falando de futebol, tem os nossos cortes, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, que estão aqui embaixo linkados e você pode conferir. Então, se você tiver algum comentário, concordar com a gente, discordar com a gente, quiser xingar a gente, bota aqui embaixo, lembrando que segunda-feira a gente tá de volta, então até a próxima. Falou, rapaziada!